Opa, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo, você deve se interessar por concursos de odontologia. O Brasil hoje tem mais de 300 mil dentistas, com a média aproximada aí de um dentista para pouco mais de 600 habitantes. Então é um mercado realmente extremamente saturado. Mas independentemente da razão que te trouxe até aqui, seja porque você quer férias remuneradas, poder viajar tranquilo com a família, seja porque você quer ganhar mais, seja por questões previdenciárias, não me importa. Eu vou te mostrar como escolher o melhor concurso para o seu momento atual e como você pode se preparar para esses melhores concursos. É muito interessante observar, na minha experiência prática, né, de anos aí lecionando em graduação, em pós-graduação aqui em Brasília, é muito interessante observar como que alguns alunos, às vezes recém-formados, sem experiência nenhuma, com quase nenhuma ou pouca titulação, às vezes são aprovados em concursos muito bons e às vezes professores meus da faculdade, ex-colegas meus, né, das faculdades onde lecionei, às vezes prestavam o mesmo concurso e já tinham anos de experiência, né, de formados, já tinham título de mestrado, doutorado e não eram aprovados, ou seja, eu tinha um aluno recém-formado concorrendo com, às vezes, um professor doutor em boas instituições, muito bem formado, e que um concorria contra o outro e às vezes quem era aprovado era o aluno sem experiência. Por que isso acontece? Por que eu tenho um profissional super capacitado, super titulado, né, com título de mestre, doutor, especialista, às vezes em boas faculdades, concorrendo com alguém que às vezes não tem a mesma qualificação técnico-científica, mas consegue passar nos melhores concursos. E isso aconteceu, não foi uma ou duas vezes não, foram várias vezes de alunos ou ex-alunos meus, né, melhor dizendo, serem aprovados aí em cargos para perito, para cirurgião dentista de Secretaria Estadual de Saúde, perito da Polícia Civil, perito da Polícia Federal, enfim, cargos bons. Eu estou falando de bons concursos que pagam bem, né? Então, o que acontece? O ponto de partida é você entender que você não precisa saber tudo para ser aprovado em concurso público. É óbvio, se eu for dar um cursinho para concurso público, onde eu tenho que te ensinar tudo de novo, é melhor fazer outra faculdade, né? Os alunos, às vezes, eles começam um curso preparatório para concurso, professor, você vai dar aula de fisiologia, de histologia, de, sei lá, bioquímica, de patologia, de cirurgia, eu falo, rapaz, se você quiser ver todo esse conteúdo de novo, é melhor você fazer a faculdade de novo. Você não precisa refazer a faculdade para ser aprovado em concurso público. O que você precisa entender desde já? É que você tem que saber buscar, e aí eu mostro isso para os meus alunos, você tem que saber buscar o que é mais provável de cair na prova do seu concurso, né, daquele concurso que você escolheu, o que é mais provável de cair, tá? E como estudar aquele conteúdo, tá? Então tem técnicas para você filtrar dentro do edital, porque o edital geralmente vai te dar uma relação muito grande ali também de conteúdo, né? Que você olha e fala, nossa, é coisa demais. Então você tem que saber olhar aquela relação de conteúdo do edital e saber extrair daquele edital, e não é só do edital, obviamente, tá? Eu vou te mostrar como fazer isso. O que é mais provável ser cobrado no seu concurso, tá? Além disso, como vai ser cobrado? Isso muda também de banca para banca. Então você tem que saber também fazer a análise da banca, análise das questões, né, daquela banca, entender o que vai cair ali, como isso vai ser cobrado. Isso vale para concurso em área civil, em áreas de concursos militares, que geralmente tem mais fases, né? O meu concurso, por exemplo, foram 6 fases na polícia. Então você tem que entender isso, tá? Saber que você não precisa reestudar tudo, porque senão você teria que fazer faculdade de novo, não faz sentido nenhum eu te oferecer um curso onde eu vou te ensinar ou vou dar aula de todas as matérias, desde anatomia até cirurgia, passando por endodontia, pediatria, enfim, não faz sentido eu ficar te dando aula de novo, tá? Senão era melhor voltar para a faculdade. Então entenda isso, porque isso é um ponto parece muito simples, mas eu vejo muita gente errando. Talvez seja um dos principais erros, é a pessoa estudar desenfreadamente sem direcionamento. Ela começa, abre um livro, hoje eu vou estudar pediatria, pega um livro de pediatria qualquer e começa a estudar.
vamos supor que esteja estudando para concurso para clínico geral. Aí depois pega o livro de endodontia, estuda, sem direcionamento nenhum. Depois pega um livro de... Não é assim que faz, tudo bem? Então isso faz com que grandes amigos meus, muito qualificados, com mestrado, doutorado, especialista há anos, não consigam passar em concurso. E às vezes um ex-aluno meu, recém-formado, saindo da faculdade, vai lá e pimba, é aprovado em concurso excelente, com bons salários, uma carreira maravilhosa. Tudo bem? Então, entenda isso daí para a gente começar a caminhar em direção ao seu objetivo. E você já deve ter me ouvido dizer que eu já elenquei vários motivos aí para prestar um concurso público. Eu cheguei a elencar, a enumerar para mim 43 motivos exatamente, 43 pontos positivos de uma carreira no serviço público. Eu não vou perder tempo aqui te ocupando em ouvir os 43 pontos, mas para mim 2 pontos eram os principais, né? Porque eu fui clínico geral durante muitos anos. Logo que eu formei na Unesp de Araçatuba e vim trabalhar aqui em Brasília. Os meus pais moram aqui, né? E eu, no meu primeiro ano de formado, fui trabalhar em Formosa. Então atuei como clínico geral em Formosa, que é uma cidade a 90 quilômetros aqui do centro de Brasília, no estado de Goiás. E no segundo ano de formado, meu pai tinha uma sala disponível, resolvi montar meu consultório aqui. E eu investia tudo que eu ganhava, eu não tinha praticamente salário, tudo que eu ganhava era reinvestido no consultório. Então era assim, eram investimentos pesadíssimos, altos mesmo. Ou eu comprava um equipamento, ou eu fazia um curso novo, participava de muitos congressos, de tal maneira que com 7 anos de formado, mais ou menos, eu tinha 9 cursos de pós-graduação, contando aí 2 especializações em endodontia e periodontia, vários cursos de aperfeiçoamento em endodontia, em periodontia, implantodontia, até ortodontia eu fiz curso, né? Já estava caminhando para o início do mestrado. Enfim, eu investia muito pesado. E o fato é que eu vivi com muita intensidade essa montanha-russa do consultório, né, da carreira particular. Então eu cheguei a ter meses maravilhosos no consultório, financeiramente falando. Eu cheguei a tirar uma quantia muito bacana de dinheiro, assim, em alguns meses melhores, né? Agora, eu tive também meses em que eu mal pagava as contas, em que o que entrava, às vezes, não dava nem para cobrir as despesas do consultório. Então imagina como isso é complicado para quem quer montar uma família. Quando você é solteiro ou muito jovem, você ainda tem um tempo a seu favor e às vezes pode não sentir tanto o peso das obrigações. Quando eu digo obrigações, entenda boleto para pagar, né? Agora, se você já tem uma namorada ou namorado e você quer constituir família, quer ter filhos, né? No meu caso, já tinha filho, eu fui pai muito novo, né? Com 19 anos eu fui pai, eu tenho um filho hoje já adulto que mora em São Paulo. Então isso tudo trouxe muita pressão para minha carreira, né? Muita pressão mesmo. Então eu não podia continuar nessa incerteza do mercado privado, né? De um mês ganha muito bem, outro mês ganha muito mal, e aí você acaba ficando também impossibilitado às vezes de viajar para um lugar legal ou de viajar por um tempo suficiente ali para você aproveitar a sua família, né? Porque era interessante que a minha esposa, né, na época namorada, a gente viajava. E ela era professora nessa época, né, de escola particular, professora de educação infantil. Só que chegava no final do ano, ela tinha 13º, ela tinha um salário bonitinho pingando na conta, 1/3 de férias, 13º. Então, no final do ano, para ela era tranquilo. E para mim era um sofrimento. Por quê? Porque as despesas do consultório subiam muito. Geralmente aumentava a entrada também ali em dezembro. Todo mundo quer arrumar os dentes, né, para poder viajar. Então, o consultório dava uma melhorada. Mas, em janeiro, aqui em Brasília, particularmente, é um mês muito parado e as despesas do consultório continuavam muito altas. Então, o final de ano e começo de ano para mim era aterrorizante, que eu tinha, a família geralmente quer viajar, a família tem que ter esse momento para a família, né? Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na saúde ou na família, né? Então você tem que reservar esse tempo, e essa era, portanto, uma das principais razões pela qual eu enxergava nos concursos públicos uma boa oportunidade de trazer tranquilidade para minha carreira, para minha vida profissional e pessoal, né?
Então eu cheguei a prestar alguns concursos, só que sem técnica. O que aconteceu? Eu fiz alguns concursos, vou dar um exemplo, eu fiz um concurso para o MPU, salvo engano, para o Ministério Público da União, era para clínico geral, né? Eu fiquei na posição 653, 653ª posição. Veja bem, 653, ou seja, sem chance nenhuma de ser aprovado, né? Por quê? Porque eu estudei da maneira errada, eu me preparei da maneira errada para esse concurso. E eu saí quando eu vi aquele resultado, eu falei, cara, e eu já tinha já tinha 12 especializações, já era um bom clínico, modéstia à parte. Eu me sentia como um bom dentista, né? Formei na faculdade bacana, mas, cara, eu olhei para aquilo e falei, cara, o que eu estou fazendo de errado? E foi engraçado observar que, ao olhar para os primeiros colocados, é engraçado e frustrante, né, observar isso. É o que eu disse antes. Você olha para os primeiros colocados, sem demérito nenhum a esses candidatos que passaram nas primeiras colocações, eu me sentia mais preparado, pelo menos o currículo apontava para isso, né? Que eu estava melhor preparado para atuar como cirurgião dentista clínico, né? Só que isso pela formação, né? Pela qualidade das instituições pelas quais eu tinha passado, pelo currículo, só que isso era extremamente arrogante da minha parte naquele momento. Por quê? Como eu disse, sem desmerecer nenhum dos candidatos que eram aprovados, né? Mas eu tentei entender naquele momento, que eu olhei e falei, cara, mas eu investi mais do que essa pessoa, eu conhecia alguns candidatos, né? Eu investi mais do que esse colega, eu me sinto melhor preparado verdadeiramente aqui do que esse colega. Por que ele consegue ser aprovado em vários concursos, às vezes, né? Porque esse é um ponto também muito interessante de observar, que se você passar a olhar a relação dos primeiros colocados, geralmente esses candidatos eles são aprovados em mais de um concurso. A não ser que ele preste aquele concurso que é o concurso da vida dele. Aí ele não tem que ficar mudando, porque isso também é prejudicial. Eu comento isso com meus alunos. Não adianta você escolher um concurso. Eu fui aprovado em 35 concursos. Aí você vai ver também, é só concurso lá pagando R$1.000, R$1.500 de prefeitura, da não sei onde. Não adianta fazer 35 concursos, ser aprovado em 35 concursos na sua vida. Você tem que escolher aquele concurso ideal para o seu momento, mas em algum momento você vai ter que achar o concurso definitivo para você. Um concurso que pague bem, na cidade que você quer, com a carga horária do jeito que você quer, que te permita trabalhar fora ou não, se for uma ambição sua. Então, eu passei a olhar para aquela relação de candidatos e comecei a observar, falei, cara, o que esse pessoal faz para ficar ali na cabeça, né? O que eles estão fazendo, que eles estão conseguindo resultado positivo nos certames, e eu tô batendo cabeça, vou lá, estudo até bastante, vou lá, faço concurso e não consigo nem ficar bem colocado, né? Não estou nem falando de ser aprovado. Então isso foi uma virada de chave para mim. Esse concurso do MP1, onde eu fiquei em 653, foi uma virada de chave porque eu fiquei extremamente frustrado, né? A carreira no mercado privado, como eu disse, era uma montanha-russa. Eu queria ter essa estabilidade, né? Todo mundo que está lá fazendo concurso público, e você por estar aqui assistindo também acho que já entende isso, que é uma oportunidade, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que você fecha duas portas, né? Da pobreza e da riqueza, né? Quando você passa no concurso público. Você não vai ser pobre nunca mais na sua vida. Você talvez não fique milionário, apesar que até dá para trabalhar fora e ganhar bem, a gente discute isso também no curso, né? Mas você consegue trazer uma condição de vida muito satisfatória para você quando você é aprovado no concurso público. Então eu queria isso, eu queria entender como que aquelas pessoas, o que elas faziam de diferente, tá, para conseguir esse resultado positivo em vários concursos. Então esse concurso foi muito, muito marcante para mim, e de tal maneira que, aplicando a técnica correta, corrigindo pequenas coisas, não foram coisas tão significativas assim que eu mudei, eu consegui ser aprovado na Polícia Militar, no concurso da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que é um concurso hoje que eu considero aí um excelente concurso para odontologia, tá? Dentro do que eu queria, né? Minha família, meus pais moram aqui em Brasília, talvez seja um dos melhores concursos, né, que eu poderia prestar e ser aprovado.
eu passei nesse concurso que tinha uma vaga somente para endodontista. Então, eu quero deixar isso muito claro para você. Eu não tive que fazer grandes mudanças. É uma pequena mudança de direção, né? Uma pequena correção de curso que você faz na sua técnica de preparação, mas esse pequeno ângulo que você muda vai te levar para um lugar completamente diferente do que se eu vier por aqui, se eu mudar um pouquinho aqui, eu vou parar num lugar completamente diferente. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma pequena correção de curso ali no começo da minha preparação e isso se mostrou muito eficiente. Como eu falei, é um concurso que começou em 2007 e foi concluído em 2009, né? Um concurso para a Polícia Militar, eram 6 fases, né? Então, prova física, análise de currículo, exame médico, né? Até sindicantes da vida pregressa, depois eu posso falar com mais detalhes para você sobre esse concurso, mas foram 6 fases e que durou praticamente 2 anos, né? Então eu prestei a prova em 2007 e com essa simples correção de curso ali no início da minha preparação foi suficiente para ser aprovado em um concurso com uma vaga. Então veja, quando eu cheguei lá para prestar a prova, cara, foi apavorante, porque quando eu cheguei lá, eu vi vários professores com mestrado, doutorado, vários colegas. Eu já dava aula nessa época, né? Desde 2004 eu dava aula já em cursos de pós-graduação aqui em Brasília. Então eu vi vários colegas clínicos, endodontistas experientes prestando um concurso, às vezes com mais titulação do que eu, com mestrado, com doutorado, gente de fora que eu conhecia fazendo concurso também, tá? Então aquilo para mim, cara, quando eu fui prestar a prova, eu falei, nossa, uma vaga só, o que eu estou fazendo aqui? E o resultado tá aí. Hoje eu sou major da Polícia Militar do Distrito Federal, major do quadro de oficiais dentistas, né, da PMDF, e é o melhor exemplo, não poderia te dar um exemplo melhor do que esse. Eu saí da posição 653 para ser aprovado num concurso que tinha uma vaga. E eu consegui passar nesse concurso. Então, o que foi feito aqui nesse meio do caminho? É isso que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Bom, uma vez definido o seu momento atual, né? Uma vez que você entendeu o seu momento atual e entendeu como escolher o melhor concurso para você de acordo com a sua situação hoje, né? Então, a gente tem ali o concurso ideal para você, que pode às vezes não estar aberto nesse momento, ou não ter previsão de abertura ou lançamento do edital. Então, uma vez definido essa situação, esse momento atual do concursando, você tem que entender como se preparar para esse concurso. E qual seria o ponto de partida da preparação, professor? Essa foi uma dúvida muito comum e empatou. Eu fiz uma pesquisa onde 242 alunos responderam essa pesquisa e empatado ali em primeiro lugar, né, eu perguntei para os alunos qual é a sua maior dificuldade na preparação para o concurso. E empatado ali em primeiro lugar deu como estudar e onde buscar material, tá certo? Então, mais importante até do que como estudar é o que estudar. E muita gente não percebe isso, né? Então, onde buscar material? No edital, nas provas anteriores. Aquilo ali vai te indicar aonde buscar material. E como fazer essa análise do edital? Existe uma técnica para você fazer a análise do edital. Eu ensino no Guia do Dentista Concursando a fazer um edital resumido, a tirar ali daquelas páginas e páginas do edital do concurso, a tirar as informações verdadeiramente relevantes para você e direcionar o seu estudo a partir dali, tá? Então, o que estudar? Você vai pegar edital, fazer esse edital resumido, tá? Existe uma técnica muito peculiar para isso. Você vai cruzar essas informações com as provas anteriores. Então esse é um detalhe muito importante, né? A gente consegue fazer eu também mostro, né? Tem uma tabelinha lá que a gente disponibiliza para os alunos, como fazer o cruzamento do edital com as provas, para você entender quais são os conteúdos que podem ter maior probabilidade de serem cobrados ou que tem a maior probabilidade de serem cobrados nas provas, tá? Então, resumidamente, o seu ponto de partida é entender o edital,
Olha, isso parece brincadeira, mas eu vou te contar uma historinha aqui. Quando eu falo que não precisa ter um QI muito alto para ser aprovado em concurso público, mas você também não pode ter um QI muito baixo, tá? Eu estou dizendo isso aqui por quê? Tá? Eu vou contar uma história aqui que é engraçado para não dizer trágica, né? No último concurso da Polícia Militar, aqui de Brasília mesmo, eu tive vários colegas, ex-colegas de faculdade que prestaram esse concurso. E foi muito engraçado porque tinha prova de inglês ou espanhol, né? Tinha prova de língua estrangeira. E no momento da inscrição do edital, da inscrição no concurso, né? O edital falava lá que você tinha que optar ou por inglês ou por espanhol. E muita gente foi lá e marcou inglês. É mais comum da gente estudar inglês no primeiro e segundo grau, né? Educação infantil até o ensino médio. É mais comum nas escolas se ensinar o inglês, né? Então muita gente foi lá e marcou inglês como opção de língua estrangeira no concurso. Chegou na hora da prova, o que aconteceu? A prova de inglês estava mais difícil que a de espanhol. Eles entregavam o caderno de questões com todas as questões, tanto de inglês quanto de espanhol. E na capa lá, o aluno, o concorrente, né, o candidato, tinha que marcar qual era, ele tinha que confirmar a opção de língua estrangeira dele. E muita gente marcou, olhou a prova, leu a prova de inglês, que tinha sido a opção no momento da inscrição, e chegou lá na prova, olhou, falou, ixi, a prova de inglês está mais difícil. E como na capa pedia para confirmar qual era a opção, né, da língua estrangeira que ele ia fazer, muita gente foi lá e marcou a outra língua, marcou espanhol, porque viu que a de inglês estava mais difícil. Só que fizeram isso sem observar que o edital falava claramente que você tinha que responder a prova naquela língua que você tinha optado no momento da inscrição. Então olha que detalhe infantil, né? O edital dizia expressamente, se você optar por inglês no momento da inscrição, você não pode mudar depois. E mesmo assim teve gente muito, mas muito qualificada que optou por inglês na inscrição e na hora da prova respondeu espanhol porque viu que a prova de espanhol estava mais difícil. O que aconteceu? Foram eliminados sumariamente. Né? O sistema eletrônico que faz aquela correção preliminar, o sistema viu lá, zerou a prova de língua estrangeira, você não pode zerar nenhuma prova, eliminado. Então, às vezes a pessoa, olha só que situação, a pessoa pode ter ido muito bem na prova de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, e mesmo assim ela foi eliminada porque optou, marcou lá uma bolinha errada ali, escolheu fazer uma coisa que estava expressamente proibido no edital. Então, a questão de análise do edital, ela é muito importante. Muito importante. Você tem que ler aquelas páginas ali do edital, são várias páginas, e extrair as informações relevantes. Então, a técnica de fazer o edital resumido vai te destacar quais são as informações verdadeiramente importantes para você. E juntamente com a análise da banca, das provas anteriores, você vai ter um direcionamento cirúrgico para o que estudar. Vai te mostrar com essa técnica exatamente aonde mirar, qual deve ser o seu foco. Como eu falei já antes, não adianta estudar tudo. Se eu for te dar aula no curso aqui de tudo quanto é matéria, é melhor fazer faculdade de novo. Vamos ter aula de anatomia, fisiologia. Não, faz faculdade de novo. Não é essa a intenção. Então você tem que saber extrair do edital, das provas, da análise da banca, o que estudar e como estudar. Esse é o segredo, que já não é mais segredo porque eu estou te contando aqui, tudo bem? Então veja só, é simples, só que as pessoas não sabem fazer ou não querem ou têm preguiça de fazer isso, tudo bem? Então, se você souber entender o seu momento, souber fazer a análise, tá, do edital, das provas, da banca, você consegue um bom resultado com muita certeza. Se não for aprovado na primeira, certamente você vai ver a partir da aplicação correta do método, né, você começa a ver uma melhora progressiva das notas que você obtém no concurso. Então, como eu falei, eu saí de 653 para
primeira colocação no concurso da PMDF, tudo bem? Aprovado em primeiro lugar lá, nomeado em primeiro. Mais importante do que ser aprovado é ser nomeado em primeiro lugar, né? Então, isso é o que eu quero deixar para você. É possível, eu sou a prova viva disso, ex-alunos meus que conseguiram também mostram isso com muita clareza, às vezes sendo aprovados em concursos onde outros professores da faculdade, colegas meus, concorreram com esses ex-alunos e não foram aprovados. Então, ser aprovado em concurso não depende de titulação, de mestrado, de doutorado, de nada disso. Depende de técnica de estudo, de saber o que estudar, como estudar. E tem outros segredinhos, tá? Eu vou abrir aqui um mapa mental na minha frente para ir conversando com vocês sobre... eu vou te mostrar exatamente o que nós temos. Eu vou apresentar para você os 10 módulos aqui do Guia do Dentista Concursando para você entender o passo a passo aqui do que está envolvido aqui nessa preparação, tudo bem? Então, o Guia do Dentista Concursando, ele é um curso em vídeo onde eu vou oferecer para você várias videoaulas, tá? Divididas em 10 módulos. Além disso, tem muito material em PDF para você fazer download, tá? Tanto material para você estudar, quanto provas de concursos, algumas questões ali, dependendo do concurso, seja ele civil ou para as carreiras militares e policiais, onde você tem outras fases, eu também ofereço material para essas outras fases, tem um módulo específico para isso. Então, resumidamente, no primeiro módulo eu vou apresentar, vou te dar as boas-vindas, vou explicar como vai funcionar o curso, te deixar os telefones, e-mail para contato, o suporte do curso, tá? Você vai ter um login e uma senha para uma área de membros exclusiva ali para os alunos, tá? Então nós temos uma área de membros protegida com segurança, tá? Para você poder acessar e assistir essas aulas quando e onde quiser, tá bom? No segundo módulo eu vou mostrar para você como definir o foco, o porquê estudar, tá? Então você vai entender lá questões de por que estudar, você já reconheceu seu momento provavelmente aqui, né? Os cenários do concursando, você vai ver outros critérios para escolher o cargo público, tá? Então, alguns pontos importantes para você poder escolher qual é o melhor cargo para você, o melhor lugar para você trabalhar. Vou te mostrar como organizar o ambiente de estudo, o que você tem que fazer para manter a sua saúde, porque obviamente você tem que manter a sua saúde, como eu já disse anteriormente, nenhum sucesso profissional justifica o fracasso na família ou na saúde, e principalmente concursos policiais ou para carreiras policiais e militares, você tem inclusive teste de aptidão física, exame de saúde também prévio, né, que é outra fase. Então você tem que manter sua saúde durante a preparação, organizar o seu tempo, né, dividir o seu tempo, saber o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial e pode ser deixado de lado, né, e como organizar esse tempo de maneira ideal. No terceiro módulo eu vou mostrar para você o que estudar. O objetivo ali vai ser traçar o mapa do concursando. Então eu vou te mostrar exatamente onde baixar os editais, como buscar esses editais na internet, que é um detalhe que ninguém ensina para nós, né? Onde buscar? Como é que eu faço a busca pelos editais anteriores? Eu vou te mostrar como elaborar um edital resumido, né? Onde você vai extrair, destacar aquelas informações importantes do edital. Eu vou te mostrar também como baixar, onde você busca o edital, geralmente é onde você consegue as provas anteriores também, e extrair daquelas provas o conteúdo mais provável de cair nas provas futuras também, né? E aí eu vou te mostrar uma coisa que muita gente erra mesmo, né? Que é elaborar o quadro de estudos, aquele quadro de horário, né? O cara chega lá, faz um planejamento, põe um monte de coisa e não consegue cumprir. E aí quando você faz um quadro de horário muito grande, né, ou muito detalhado, e logo no segundo, terceiro dia, segunda semana, você não cumpriu aquilo que você marcou na agenda ali, a pessoa já fica desmotivada em continuar. Então vou mostrar como elaborar e seguir o quadro de estudos, o quadro de horário, como fazer o melhor quadro de horário para você estudar, tudo bem? Então esse seria o módulo 3. O módulo 4 você vai ver como estudar, e a parte técnica, né, que é uma dificuldade que eu observei lá na pesquisa que eu fiz, né?
a maioria, né, empatado em primeiro lugar ali era onde buscar material e como estudar. E nesse módulo aqui, no módulo 4, eu vou mostrar para você como estudar. Aí você vai perceber claramente que a técnica é personalizada. Você vai entender nesse módulo por que algumas pessoas têm que fazer, têm que estudar escrevendo, outras ouvindo, outras só lendo, tudo bem? Então tem gente que é visual, tem gente que é auditiva, eu vou descobrir qual é o seu sistema representacional. Se você é mais auditivo, mais visual, se é mais sinestésico, se é mais digital, vou te explicar as diferenças entre esses sistemas representacionais e aí a gente vai traçar uma técnica personalizada para você. Entenda, você vai descobrir o seu próprio método de estudo e vai aplicar aquilo. É óbvio que tem uma matriz ali para seguir, que vale independentemente do sistema representacional, mas você vai perceber que muita gente, ou a grande maioria, estuda da maneira errada, tá? Aqui você vai entender a importância dos resumos e por que você não pode estudar por resumo de outra pessoa. Você não pode estudar por resumo de outra pessoa, tá? Eu vou dar um spoiler aqui para você, se você não entrar agora nessa turma, né? Para você não ficar muito para trás aí dos colegas que vão entrar, eu vou te dar um macetezinho aqui. Não adquira, não estude pelos resumos dos outros. Por quê? Porque o resumo, ele, como o nome diz, ele está sintetizando, ele está resumindo a mente de outra pessoa. Quando você faz um resumo, aquilo é uma síntese do que você entendeu. É uma síntese daquilo que você conseguiu captar do conteúdo. Então, se você estuda pelo resumo de outra pessoa, o que está acontecendo? Você está estudando só uma parte do conteúdo. E pior, não é uma parte do conteúdo, é uma parte do conteúdo que aquela pessoa que fez o resumo entendeu. Ela pode ter entendido errado ou entendido muito menos do que o necessário. Percebe como é muito engraçado ver as pessoas que têm preguiça de estudar querendo pegar resumo dos outros. Eu já tive vários colegas que às vezes me pedem resumo, tal. Eu falo, não, porque eu vou te prejudicar. O resumo é uma síntese da minha mente, é um resumo da minha mente. Então não adianta você querer estudar pelo meu resumo. Você tem que fazer o seu. Existe uma técnica de fazer resumo? Existem várias. Eu particularmente gosto de uma muito interessante que são os mapas mentais, que é uma das aulas desse módulo. Como elaborar mapas mentais. E aí eu fui buscar onde essa aula? Do Tony Buzan, que foi quem desenvolveu esse método dos mapas mentais. Então eu fui buscar na fonte como fazer os mapas mentais. E aí eu vou te mostrar isso também nesse módulo, tá? O módulo 5 é o módulo de como fazer provas. Então, como que você pode responder com eficiência às avaliações? Como que você pode ter segurança que você vai ser aprovado? Geralmente eu falo, olha, acima de 70%, 70% você já está concorrendo. 80% é quase certeza que você vai ser aprovado, de você acertar 80% de uma prova de concurso. Então eu vou te mostrar como fazer essas provas, como responder. Aqui eu nem devia falar isso, né? Porque, por incrível que pareça, tem gente que compra só por causa disso. Mas eu ensino até a chutar. Se você não sabe qual é a alternativa ou não sabe nada sobre aquele assunto que está sendo cobrado, tem técnica de chute? Tem. Funciona? Funciona. Não compre o curso só por causa disso, tá? Mas eu mostro aqui nesse módulo como aplicar as técnicas de chute de acordo com a banca, né? Porque tem banca que uma errada anula uma certa, então você tem que ter cuidado. O Sebrasp, né, o antigo CESP, é assim, né? Uma errada anula uma certa. Então, mas tem técnica de chute onde você aumenta muito a probabilidade de acerto, tá bom? E revisão, né, pessoal? Uma coisa muito interessante é a questão da revisão. Ela tem que ser periódica. Eu mostro de quando em quanto tempo você tem que fazer essa revisão do conteúdo e como fazer essa revisão também, tá bom? Aí o módulo 6 a gente vai discutir o que fazer depois que saiu o edital. O edital foi publicado, beleza, foi publicado. O que eu faço agora? Porque a partir daquele momento o tempo é curto, né? Geralmente é 45 a 90 dias ali depois da publicação do edital é a prova escrita, né? A prova de conhecimentos gerais específicos. Então, nesse tempo de publicação do edital até a prova, você tem que entender e reconhecer quais são os perfis das bancas examinadoras para você cumprir um checklist ali,
nesse período. Não adianta, depois de publicado o edital, você querer, agora eu vou ler e vou começar a minha preparação. Não, você já vai estar para trás nessa corrida, né? Eu costumo dizer que é uma corrida. Se você demorar para começar ou começar do jeito errado, você vai ser retardatário nessa corrida. Então vai ter gente te dando volta ali e a maioria é retardatário, né? É uma corrida onde poucas pessoas chegam na frente. Então não deixe para começar a sua preparação depois do edital. Existe um checklist, eu entrego ali um checklistzinho para o aluno saber o que ele tem que fazer depois que foi publicado o edital. Tudo bem? Esse é o módulo 6. No módulo 7, eu já considero que você fez a prova, e não é porque você fez a prova que a sua preparação, vamos dizer, para conquistar aquela vaga acabou. Então, se você já fez a prova, você vai definir ali o próximo passo, tá? E aí vai depender se você foi aprovado ou não foi aprovado. Foi aprovado? Maravilha. É o concurso ideal para você? Sim ou não? Depende, você vai seguir caminhos diferentes de acordo com o que você definiu lá no momento do concursando, né? Agora, se você não passou, não é o fim do mundo. Primeiro ponto a se considerar recursos. Eu tenho grandes amigos meus que foram aprovados, tinham sido eliminados dos concursos e foram aprovados depois que fizeram recursos. E quando eu falo recursos tanto na fase em provas objetivas quanto provas discursivas. Eu tenho um grande amigo meu que foi aprovado em concurso para uma agência reguladora depois que ele tinha sido eliminado na redação e ele fez um recurso da redação. Existe técnica para isso. Tá? Como fazer, a tempestividade, como elaborar, quais os pontos que você tem que atacar no recurso que você vai fazer, tudo bem? E se você não foi aprovado, mesmo assim, não é o fim do mundo, você tem que continuar, perseverar e dar o próximo passo. Então, entender esse momento, definir o próximo passo para chegar na carreira que você tanto almeja, tudo bem? O módulo 8, então esse é o módulo 7, o módulo 8 são as questões de odontologia. Eu vou disponibilizar questões e provas com gabaritos para simulados, né? Para você fazer o máximo de simulado possível. Então, nesse módulo 8, de cara, tá? Assim que você entrar no Guia do Dentista Concursando, tá? Na segunda semana já vai estar disponível para você esse módulo 8 para iniciar, largada ali. 50 mil questões para você resolver, tá bom ou não? Então, assim, é brincadeira, né, pessoal? Olha só, você vai ter 50 mil questões de cara para você iniciar ali a sua preparação. Então, aprende a técnica, aprende qual o melhor concurso para você, como buscar o edital, o que estudar, como estudar, e aí você vai ter ali na parte prática do método, né, do Guia do Dentista Concursando, você vai ter já de cara 50 mil questões. Isso, material para você fazer download, eu não estou falando de material que eu gravei ou elaborei. 50 mil provas, 50 mil questões, melhor dizendo, perdão, 50 mil questões com gabarito para você fazer o download e começar a responder, tá? Isso já vai estar lá na segunda semana dentro do Guia do Dentista Concursando. Além disso, eu vou responder provas, tá? Então eu vou gravar aulas onde eu vou responder questões, então vão ser questões comentadas. Aí eu vou estar respondendo e mostrando às vezes algumas pegadinhas, algumas características de bancas examinadoras peculiares ali na prova. Então eu vou baixar as provas, vou abrir a prova e começar a responder a prova com você, tá? Então você vai ter bastante material aí para estudo, para você poder fazer o download, tá? Tem outras coisas aqui também, algumas são surpresas, tá? Que eu não posso contar ou dar o spoiler aqui, mas enfim, você vai ter bastante material aí para você começar a sua preparação. No módulo 9 é um módulo que eu tenho bastante carinho por ele. Por que eu tenho bastante carinho por esse módulo 9? Porque é um módulo onde eu vou discutir os concursos militares, as carreiras militares e policiais, tá? Então, quando eu falo policiais, é polícia militar, polícia civil para perito, as polícias militares estaduais, corpos de bombeiros militares, né? Então, aqui em Brasília, a carreira da PM do bombeiro é o mesmo salário, né? Aqui no Distrito Federal são carreiras muito interessantes. Então a gente vai fazer uma análise mais criteriosa
para os concursos militares, tá? Das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, Forças Auxiliares, Polícia e Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, onde a gente vai fazer análise não só da prova escrita de conhecimentos específicos e conhecimentos gerais, né? Mas também vou analisar currículo, vou te dar dicas para você preparar o seu currículo. É engraçado falar de currículo, né? No meu concurso da polícia, eu deixei de ganhar alguns pontos. Teve gente que tinha um currículo pior do que o meu e fez mais pontos do que eu na análise de currículo do concurso. Eu explico por quê, tá? Avaliação psicológica, exames médicos, teste de aptidão física, tá? Sindicância da vida pregressa, investigação social. O que é cobrado na sindicância da vida pregressa? O que eles olham? Eu vou explicar aqui dentro desse módulo. Avaliação psicológica, tem como estudar? Não. Mas tem como se preparar? Tem algumas dicas, alguns macetes, e eu nem deveria falar isso nesse vídeo, mas eu disponibilizo um material muito grande para você baixar, tá? E fazer o download, né? De um material muito, muito, muito rico sobre essa questão da avaliação psicológica, do que é analisado, dos diferentes testes, tá? Lembrando, não tem como estudar ou se preparar, mas tem como você entender o que é cobrado nessa fase, tá? Então isso eu disponibilizo um material exclusivíssimo que eu nunca vi nenhum outro curso oferecer, tudo bem? Isso vai estar disponível para você aqui. Teste de aptidão física tem alguns macetes? Tem. Exame médico tem alguns macetes? Tem. Eu tenho tatuagem, né? Eu quase fui eliminado no concurso por uma besteira, mas assim... é uma brincadeira, né? Tem muita gente com tatuagens dentro da polícia hoje, deixou de ser uma questão, mas tem uma análise disso, tem uma análise das questões de saúde, gente que usa óculos, com problema na coluna, gente mais velha. Será que eu tenho 40 anos de idade, eu posso prestar concurso da polícia? Pode. Não posso dar maiores detalhes, mas tem gente que entrou na polícia já, o limite no meu concurso era 35 anos, nos concursos depois do meu teve gente que entrou com 40, 42 anos? Teve. Por quê? Eu explico isso aqui dentro também, tudo bem? Então esse módulo 9 é um módulo que eu tenho bastante carinho, foi preparado e pelo que eu conheço é um módulo exclusivo. Não conheço outros cursos preparatórios, né, dos menores aos maiores, aí as maiores empresas do ramo, eu não conheço nenhum cursinho preparatório que oferece algo parecido com isso daqui, tudo bem? No módulo 10... a gente tem um bônus aqui, que é a introdução ao direito para concursos. Por quê? Porque a gente não é formado em direito, e aí eu tenho aqui o professor Rodrigo Menezes e alguns outros materiais que eu vou disponibilizar também aqui, para você começar a estudar as questões de direito que são cobradas nos concursos de odontologia. Então é um módulo de introdução ao direito para concursos, tá? Como definir a melhor maneira, você vai definir a melhor maneira de estudar esse conteúdo de direito. O professor Rodrigo Menezes, ele foi eleito um dos melhores professores de direito constitucional do Brasil, tá? Pela Folha de São Paulo, salvo engano. Então é um módulo excelente. Eu não lembro exatamente quantas aulas são, acho que são 10 aulas ou mais com ele, então é um módulo exclusivíssimo, também é um bônus que ele deu pra gente aí no curso, mas que é importante. Às vezes cai direito constitucional, direito administrativo, pode cair raciocínio lógico, pode cair português, que é uma matéria importantíssima também, que essas outras matérias eu abordo exatamente no módulo seguinte, que é o módulo 11, tá? Lembrando que o primeiro é uma apresentação, né? Então eu considero que são 10 módulos, vai estar lá módulo 11, mas o primeiro, se você desconsidera, que é só a apresentação do curso, né? Então no módulo 11 você vai ter ali, além da planilha que eu falei anteriormente, com todos os concursos elencados, separados, você vai ter uma aba por estado. Do Amapá ao Rio Grande do Sul, você vai ter lá os concursos abertos em cada estado, com link de inscrição, com salário, com número de vagas, separado, preparado por nossa equipe. Então todos os concursos que a gente consegue reunir, e eu te falo que quase nenhum fica de fora dessa planilha, tá? Eu só não ponho concurso assim, que paga salário mínimo, que eu nem entendo como é que os caras conseguem publicar edital, sendo que o piso salarial do cirurgião dentista é muito mais alto que isso. Esses concursos mequetrefe, eu não, às vezes nem vou pôr na planilha. Eu não ponho concurso
com vaga temporária. Eu não ponho concurso com salário muito baixo, porque eu acho que é uma afronta à nossa profissão, que é uma profissão muito linda, muito difícil, mas muito linda. Então eu não compactuo com isso, eu não vou ficar divulgando concurso que paga R$1.000. Se você quer ser aprovado em 40 concursos, mas concurso que paga R$1.000, aqui não é o seu lugar. Agora, se você quer os melhores concursos, eu vou te mostrar a planilha e como se preparar para eles. Então, além dessa planilha no módulo 11, você vai ter esse material extra de outras disciplinas. Português, raciocínio lógico, às vezes informática, pode cair no concurso, né? Então isso vai estar no último módulo aí, eu vou disponibilizar esse material para você. Tudo bem? Então isso aí é um resumão do que você vai ter aí no Guia do Dentista Concursando. E se você está vendo o vídeo até agora, é porque você deve imaginar que o concurso público, uma vaga no serviço público, faz sentido para você no momento atual. Então se você realmente quer conquistar a sua vaga no serviço público, basta clicar no botão aqui embaixo para adquirir o Guia do Dentista Concursando por 12 parcelas de R$ 99,70, que é praticamente o valor de uma pizza aqui em Brasília, né? Ou R$ 993 à vista, tá? Esse valor é um valor por enquanto promocional, a gente não sabe quando ele vai ser alterado, mas como vantagem para quem estiver assistindo esse vídeo, tá? A gente está mantendo por enquanto o acesso vitalício. A ideia é que o acesso seja por 1 ano somente. A gente pensou em fazer 6 meses, mas a gente entende que é pouco tempo, então a ideia é que as próximas turmas, né, sejam de 1 ano somente o acesso. Então um aluno que comprar nas próximas turmas, ele vai ter acesso por 1 ano somente, mas quem estiver vendo esse vídeo ainda vai ter o acesso vitalício, que é a garantia de que você vai ter todo o material disponível até a sua aprovação. Se algum dia eu tiver que derrubar o site por qualquer motivo, eu vou te avisar antes para você fazer o download de todo o conteúdo disponível até então, tudo bem? Então clica no botão aqui para você adquirir nessas condições, e para quem adquirir assistindo esse vídeo, eu ainda vou oferecer um bônus adicional aqui, tá? Que é uma consultoria, uma mentoria ou uma sessão de coaching, como queira, vai depender do seu objetivo comigo. Então, eu tenho formação em coaching, eu não divulgo isso porque eu não trabalho como coach, tá? Mas eu tenho a formação de profissional de coach, né? Então, eu vou disponibilizar para quem adquirir nesse vídeo exclusivamente uma ligação, seja em vídeo ou por telefone mesmo, como a pessoa preferir, de até 1 hora comigo, para a gente poder nortear ou aparar algumas arestas aí. Então você vai poder me dizer aonde está sendo o seu gargalo, a sua dificuldade, quiser conversar sobre carreira, né, uma consultoria ou mentoria sobre carreira, ou sobre a preparação para concurso, eu estarei disponível num 1 a 1 pessoal. Então perceba, essa condição ela é inédita e também não vai se manter por muito tempo, porque eu não sei a disponibilidade de horário que eu vou ter daqui para frente. Então a gente tende a ter bastante aluno e aí eu vou ter que conciliar esses horários. Então, se você quiser nessas condições, clica no botão aqui embaixo e garanta aí o Guia do Dentista Concursando nessas condições ideais, tudo bem? No mais, eu desejo muito sucesso para você, independentemente de você entrar ou não nessa turma aí do Guia do Dentista Concursando. Eu desejo que você tenha muito sucesso, que você persista, insista nessa profissão, que apesar dos desafios que a odontologia nos impõe, ela é uma profissão lindíssima e que merece todo o nosso respeito, tudo bem? Então um forte abraço para você. Caso você adquira agora o Guia do Dentista Concursando, a gente se vê ali do outro lado, tá certo? Abração!